A Segunda Guerra Mundial foi marcada por inúmeras batalhas importantes. As mais sangrentas ocorreram na Frente Oriental. Cada uma dessas batalhas merece ser imortalizada na história mundial. Mas apenas duas delas constituem um ponto de virada na guerra, pois contribuíram para a transferência da iniciativa estratégia das forças agressoras para o exército soviético. São as batalhas de Stalingrado e Kursk. A ofensiva nazista em Stalingrado foi possibilitada pela derrota das forças soviéticas na Batalha de Kharkov, em maio de 1942, pela queda de Sevastopol, em 4 de julho de 1942, após uma heróica defesa de 250 dias, e pela perda da maior parte de Voronezh e do Donbass, em julho de 1942. As vias navegáveis do Volga e dos campos de petróleo do Cáucaso e da Transcaucásia corriam risco de serem capturados. Em 28 de julho, o Comissário do Povo para a Defesa emitiu a Ordem número 227, Nenhum Passo para Trás, que tinha como objetivo suprimir a covardia e a deserção. Ela foi lida para todos os soldados do Exército Vermelho. Essa ordem severa desempenhou um papel importante, pois fomentou a consciência do grave perigo para o Estado e ressoou com o sentimento interno do povo. A perda de Stalingrado foi equivalente a uma derrota técnica na guerra. Em 17 de julho, começou a Batalha de Stalingrado, muitas vezes levando os soldados soviéticos aos limites da resistência humana. No início da batalha, a frente de Stalingrado contava com 187 mil homens, 360 tanques, 337 aeronaves e 7.900 canhões e morteiros. Eles foram combatidos pelo 6º Exército Alemão, composto por 18 divisões bem equipadas. Em agosto e setembro, foram reforçados pelo 8º Exército Italiano e pelo 3º Exército Romeno. A proporção de forças era favorável ao inimigo. Em pessoas, 1,2 para 1, em tanques, 2 para 1, em aeronaves, 3,6 para 1. Em 13 de setembro, começou o ataque à cidade, que durou mais de 2 meses. O ataque alemão foi repelido pelas tropas das frentes sudeste de Stalingrado, sob o comando unificado do coronel-general Eremenko. Stalingrado tornou-se sinônimo do heroísmo em massa dos soldados e da fortaleza do povo soviético. O peso dos combates recaiu sobre os exércitos liderados por Chuikov, Shumilov e Opatyn. As divisões de Rodintsev e Ludnikov e toda a população da heróica cidade, pois cada rua, cada casa, cada fábrica se transformou em um campo de batalha. Os aviões alemães submeteram a cidade a bombardeios bárbaros, reduzindo-a a um monte de escombros. A operação defensiva em Stalingrado custou a vida de 324 mil soldados soviéticos. As perdas médicas foram em números ligeiramente menores. Os generais alemães recordaram a batalha pela cidade como uma batalha indescritível que se tornou um símbolo da luta entre dois mundos hostis. Em meados de novembro, as capacidades ofensivas dos alemães estavam completamente esgotadas e eles passaram para a defensiva. A ideia de uma contraofensiva em Stalingrado surgiu praticamente desde o início do ataque inimigo à cidade. Enfraquecer o inimigo por meio de uma defesa ativa e, em seguida, lançar ataques poderosos nos flancos do grupo inimigo, o que alteraria drasticamente a situação estratégica no sul do país. O plano foi apelidado de Urano e foi meticulosamente desenvolvido em setembro e outubro de 1942. A operação foi preparada em segredo do inimigo. A ofensiva foi conduzida por tropas da recém-criada Frente Sudoeste, comandada pelo tenente-general Vatutin, da Frente do Don, formada pela renomeação da antiga Frente de Stalingrado, tenente-general Rokossovski, e da recém-criada Frente de Stalingrado, coronel-general Eremenko. Com o auxílio da flotilha militar do Volga contra almirante Rogachev.
O comando dos preparativos para a contraofensiva nas frentes sudoeste e do Don foi confiado ao general do exército Zhukov, e na frente de Stalingrado, ao coronel-general Vasilevsky. No início da operação, as forças soviéticas somavam mais de 1,1 milhão de homens, 15 mil peças de artilharia e morteiros, mais de 1.500 tanques e canhões autopropulsados e mais de 1.900 aeronaves de combate. Elas enfrentaram as forças alemãs, romenas e italianas do grupo de exércitos B, que somavam mais de 1 milhão de homens, aproximadamente 10.300 peças de artilharia e morteiros, 675 tanques e canhões de assalto e mais de 1.200 aeronaves de combate. Em 19 de novembro de 1942, as forças soviéticas lançaram uma contraofensiva. Em 22 de novembro, unidades de tanques das frentes de Stalingrado e Sudoeste se uniram perto da cidade de Kalat, na Donu, e fecharam o cerco, encurralando 22 divisões inimigas, mais de 330 mil homens. Em 12 de dezembro, o comando alemão, tentando socorrer suas forças cercadas, lançou a Operação Wintergewinter, Tempestade de Inverno. Mas as divisões de tanques alemãs do grupo de exércitos Golf, parte do grupo de exércitos Don, foram rapidamente detidas no rio Moishkova e, posteriormente, derrotadas. Em 10 de janeiro, teve início a Operação Anel, que culminou na derrota e captura das forças cercadas em 2 de fevereiro de 1943. Um dia antes, a rádio de Moscou noticiou a captura do marechal de campo Friedrich Paulus, comandante do 6º Exército. No total, o inimigo perdeu um quarto de suas forças que operavam na frente oriental na Batalha de Stalingrado. 22 divisões alemãs e 149 unidades separadas foram derrotadas e mais de 91 mil homens foram capturados, incluindo 24 generais. A conclusão bem-sucedida da Operação Stalingrado foi marcada pela concessão de título de Marechal da União Soviética aos notáveis líderes militares Zhukov e Vasilevsky. Em 6 de março daquele ano, o título de Marechal foi concedido a Stalin. A vitória em Stalingrado foi reforçada por uma ofensiva geral das tropas soviéticas. O inimigo foi forçado a se retirar do Cáucaso e do Norte. Milhões de soviéticos e um vasto território, potencialmente rico em grãos, carvão e petróleo, foram libertados da ocupação. O levantamento parcial do cerco de Leningrado, alcançado em 18 de janeiro de 1943, após 7 dias de combate, foi de enorme importância. Durante o primeiro semestre de 1943, as cidades de Rjev, Vyazma, Rostov-on-Don, Charty e muitas outras foram libertadas. Em 8 de fevereiro de 1943, as tropas soviéticas libertaram a cidade de Kursk, que logo chamou a atenção de todos devido à batalha que marcou a virada na Grande Guerra Patriótica. O historiador britânico Alan Taylor escreveu: a vitória russa em Stalingrado, em uma extensão muito maior do que a defesa de Moscou um ano antes, dissipou o mito da invencibilidade da Alemanha. O próprio Hitler disse a Joe: o deus da guerra mudou de lado. De fato, a Batalha de Stalingrado foi uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Ela marcou um ponto de virada, não apenas na Grande Guerra Patriótica, mas em toda a Segunda Guerra Mundial. Durante a batalha, o rival perdeu um quarto de suas forças, que operavam na frente soviético-alemã. As perdas totais do inimigo em mortos, feridos, capturados e desaparecidos totalizaram aproximadamente 1,5 milhão, levando a Alemanha a declarar luto nacional pela primeira vez na guerra. As perdas do Exército Vermelho chegaram a aproximadamente 1.130.000, das quais aproximadamente 480 mil foram irrecuperáveis. A iniciativa estratégica passou de forma firme e definitiva para as mãos do alto comando soviético, criando as condições para que o Exército Vermelho lançasse uma ofensiva geral e expulsasse os invasores em massa do território soviético ocupado.
A vitória em Stalingrado elevou o prestígio internacional da União Soviética e fortaleceu a coalizão anti-Hitler. A derrota de Wehrmacht na Batalha de Stalingrado minou a posição da política externa alemã e abalou a confiança de seus satélites. O Japão se convenceu da futilidade de iniciar uma ação militar contra a URSS. No verão de 1943, a frente havia se estabilizado. Ambos os lados se preparavam para a campanha de verão. Desde abril, o comando alemão vinha desenvolvendo a Operação Cidadela, na esperança de alcançar o sucesso de forma rápida e completa. O plano era destruir as forças das frentes Central e de Voronezh, que defendiam o saliente de Kursk, e, em seguida, desenvolver a ofensiva contra Moscou. A Operação Cidadela envolveu as tropas mais preparadas para o combate, um total de 50 divisões e um grande número de unidades independentes, do 9º e 2º Exército de Campo, do Grupo de Exércitos Centro, do 4º Exército Panzer e da Força-Tarefa Kampf, do Grupo de Exército Sul. Elas contavam com o apoio aéreo da 4ª e 6ª Frotas Aéreas Alemãs. No total, o grupo de tropas alemão somava mais de 900 mil homens, aproximadamente 100 mil peças de artilharia e morteiros, 2.700 tanques e canhões de assalto e mais de 2.000 aeronaves. O comando alemão depositava particular esperança na utilização de novos equipamentos de combate: tanques Tigre e Pantera, canhões de assalto Ferdinand, caças Focke-Wulf, aeronaves de tanque Herschel, entre outros. Desta vez, o comando soviético desvendou prontamente o plano do inimigo e desenvolveu uma contra-estratégia destinada a, primeiramente, desgastar o inimigo em batalhas defensivas e, em seguida, lançar uma contra-ofensiva. Informações importantes sobre a planejada Operação Cidadela foram recebidas na Grã-Bretanha. Em julho de 1939, criptógrafos britânicos decifraram a máquina de criptografia alemã Enigma, usada na Frente Oriental. A Enigma decifrada permitiu a vigilância da Operação Cidadela a partir de 15 de abril. Informações do grupo de inteligência londrino, conhecido como o 5 de Cambridge, também desempenharam um papel importante. Cairn Cross, um dos 5, relatou o posicionamento de 17 aeródromos alemães naquela direção na véspera da Batalha de Kursk. Aeronaves soviéticas destruíram 500 aeronaves nesses aeródromos. O Stavka designou a tarefa de repelir a ofensiva inimiga de Orel para as tropas da frente central de Rokossovsk e de Belgorod, para a frente de Voronezh do general Vatutin. Reservas estratégicas foram posicionadas na retaguarda das frentes central e de Voronezh, unidas na frente da estepe do coronel-general Konev, com a missão de impedir um avanço inimigo e, caso as forças soviéticas lançassem uma contraofensiva, de intensificar o ataque a partir do interior das linhas inimigas. No início da Batalha de Kursk, nas frentes somavam mais de 1,9 milhão de homens, mais de 26.500 canhões e morteiros, mais de 4.900 tanques e canhões autopropulsados e aproximadamente 2.900 aeronaves. As tropas soviéticas superavam em número o agrupamento inimigo que as enfrentava em Kursk em 2,1 vezes em pessoal, 2,65 vezes em artilharia, 1,8 vezes em tanques e canhões autopropulsados e 1,4 vezes em aeronaves. Em 5 de julho de 1943, as forças alemãs lançaram uma ofensiva com o objetivo de cercar as unidades soviéticas na área de Kursk. Soldados alemães capturados no dia anterior testemunharam que a ofensiva estava marcada para as 4 da manhã e que os soldados já haviam recebido schnapps e rações para 5 dias. Isso permitiu que eles confirmassem o início da ofensiva, que havia sido repetidamente adiada. Os comandantes da frente ordenaram uma contrapreparação de artilharia preventiva. O inimigo conseguiu penetrar nossas defesas em algumas áreas em até 10 a 35 quilômetros. No flanco norte do saliente de Kursk, em 7 de julho, os alemães avançaram até a vila de Konig, que, como observou um participante alemão dos acontecimentos, tornou-se o Stalingrado da Batalha de Kursk. Uma poderosa batalha ocorreu ali entre as unidades de choque e de 3 divisões de tanques alemãs e as forças soviéticas do 2º Exército de Tanques do Tenente-General Rodin e do 13º do Exército do Tenente-General Kurov, tendo perdido até 50 mil homens e aproximadamente 400 tanques. O inimigo foi forçado a interromper seu avanço.
No flanco sul do saliente de Kursk, a batalha culminou no 7º dia da ofensiva alemã. Ao amanhecer de 12 de julho, um combate irrompeu em um campo de aproximadamente 7 por 5 quilômetros na área da frente de Voronezh, perto da vila de Prokhorovka. Cerca de 1.200 tanques e canhões autopropulsados soviéticos e alemães se enfrentaram em combate frontal. Essa batalha, sem precedentes, durou 18 horas e cessou bem depois da meia-noite. Os destroços dos 300 tanques alemães, dos 400 que participaram da ofensiva, permaneceram no campo, entre eles 70 tanques Tigres novos. As tropas soviéticas perderam 500 dos seus 800 tanques nessa batalha. A batalha não terminou em um único dia, embora as perdas alemãs fossem tais que uma ruptura decisiva já não fosse possível. Mesmo assim, nos 3 dias seguintes, eles avançaram em direção a Prokhorovka, mas não conseguiram romper as linhas inimigas nem contorná-las. A onipotência de Wehrmacht no campo de batalha havia chegado ao fim. Os alemães foram forçados a retirar a elite da divisão Panzer Totenkopf da linha de frente. O exército Panzer de Heinrich Roth perdeu metade de seu efetivo e veículos. O 5º Exército de Tanques da Guarda Soviética, sob o comando do tenente-general Rotmistrov, 2 corpos de tanque e a infantaria do 5º Exército da Guarda do tenente-general Jadov sofreram pesadas baixas. Em 15 de julho, a Operação Cidadela foi abandonada e os alemães passaram à defensiva. O comandante do Grupo de Exército Sul, Marechal de Campo Manstein, e sua equipe acreditavam que o lado soviético não dispunha mais de forças para operações ativas. Isso foi um erro. Zhukov e Vasilevsky já haviam começado a implementar a segunda parte do plano. Em 12 de julho, tropas das frentes de Briansk e Central e parte da frente ocidental lançaram uma ofensiva contra o grupo inimigo de Orel, Operação Kutuzov, cujo primeiro grande resultado foi a libertação de Orel. Em 3 de agosto, teve início a ofensiva Belgorod-Kharkiv, Operação Rumiantsev. Belgorod foi libertada em 5 de agosto e Kharkiv em 23 de agosto. Em 5 de agosto, pela primeira vez na guerra, Moscou disparou uma salva de 122 tiros em homenagem à libertação de Orel e Belgorod. A Batalha de Kursk foi uma das maiores batalhas da Segunda Guerra Mundial. Mais de 4 milhões de homens, mais de 69 mil peças de artilharias e morteiros, mais de 13 mil tanques e canhões autopropulsados e aproximadamente 12 mil aeronaves estiveram envolvidas em ambos os lados. Em Kursk, os planos de combate alemão para reverter o curso da guerra a seu favor foram finalmente frustrados. A Batalha de Kursk levou a uma mudança ainda maior no equilíbrio de poder na frente da batalha em favor das forças armadas da URSS, assegurando definitivamente sua iniciativa estratégica e criando condições favoráveis para o lançamento de uma ofensiva geral. A derrota do inimigo em Kursk foi um ponto crucial para alcançar um ponto de virada fundamental na guerra. A Alemanha e seus aliados foram forçados a adotar uma postura defensiva em todos os teatros de guerra da Segunda Guerra Mundial. A derrota de forças significativas da Wehrmacht na frente soviética alemã criou condições favoráveis para o envio de tropas americanas e britânicas para a Itália, acompanhada pelo início do colapso do bloco fascista. A Itália saiu da guerra ao lado da Alemanha. As vitórias do Exército Vermelho impulsionaram o crescimento do movimento da resistência dos países ocupados pelos nazistas. Durante a Batalha de Kursk, as tropas soviéticas derrotaram 30 divisões inimigas, incluindo 7 divisões de tanques, infligindo perdas de aproximadamente 500 mil homens, 3 mil peças de artilharia e morteiros, mais de 1.500 tanques e canhões de assalto e mais de 3.700 aeronaves. As perdas soviéticas totalizaram mais de 863 mil homens, incluindo mais de 254 mil baixas irrecuperáveis, mais de 5.200 peças de artilharia e morteiros, mais de 6 mil tanques e canhões autopropulsados e mais de 1.600 aeronaves de combate. O lado soviético tinha capacidade para repor as perdas relativamente grandes de suas tropas e consolidar sua superioridade. Após libertar Orel, Belgorod e Kharkov, as tropas soviéticas lançaram uma ofensiva estratégica geral ao longo de uma frente de
de 2.000 quilômetros. O ponto de virada na guerra, que começou em Stalingrado, culminou na Batalha do Dnieper. Em 6 de novembro, a capital da Ucrânia foi libertada. Diversas regiões da RSFSR, da Ucrânia, da margem esquerda e do Donbas foram libertadas do inimigo, e cabeças de ponte foram capturadas perto de Novorossiysk, Malaya Zemlya e na Crimeia, nos arredores nordeste de Kerch e ao sul da cidade. De novembro de 1942 a dezembro de 1943, 46,2% do território soviético previamente capturado foi libertado. E, se incluirmos o território libertado antes de novembro de 1941, 53%. Quase 46 milhões de pessoas viviam lá antes da guerra. Após a vitória soviética na Batalha de Kursk, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt disse: "Se as coisas na Rússia continuarem como estão agora, é possível que uma segunda frente não seja necessária na próxima primavera." Um fator importante na mudança radical da guerra na frente soviético-alemã foi a conclusão da reorganização dos serviços de retaguarda para uma base de guerra em meados de 1942. Quase todos os setores industriais foram redirecionados para a produção militar, enquanto a produção civil diminuiu drasticamente. Entre 1941 e 1942, mais de 2.500 empresas foram evacuadas para o leste do país e reativadas. Os Montes Urais e outras regiões orientais tornaram-se a principal base da economia militar. O trabalho heróico da população local e daqueles evacuados para essas regiões produziu 3/4 de todos os equipamentos militares, armas e munições. Apesar das dificuldades da guerra, 3.500 novas empresas industriais foram construídas e 7.500 foram restauradas entre junho de 1941 e janeiro de 1946. Em 1944 e no início de 1945, a produção industrial bruta excedeu os níveis pré-guerra e a produção militar triplicou. Na economia militar, a URSS alcançou completa superioridade sobre a Alemanha. Seu sistema de gestão econômica altamente centralizado demonstrou suas vantagens em tempos de guerra. A URSS produziu 5 vezes mais tanques e armas por 1.000 toneladas de aço do que a Alemanha. Embora possuísse um potencial industrial geralmente menor do que o Terceiro Reich e os países que trabalhavam para ele, a URSS, a partir do final de 1942, começou a produzir significativamente mais tanques, aeronaves e outros tipos de armamento. Em 1945, a intensidade da mão de obra na fabricação de tanques T-34 havia diminuído 2,4 vezes em comparação com os níveis pré-guerra, enquanto a produtividade do trabalho na fabricação de tanques havia dobrado. A qualidade do equipamento militar soviético, caças Yakovlev, Lavochkin, aviões de ataque Ilyushin, bombardeiros Tupolev, Polikarpov e Petlyakov, tanques médios e pesados Koshkin, Morozov e Kotin e artilharia Grabin, Petrov e Ivanov, era superior à do exército alemão. As perdas nos primeiros meses da guerra revelaram uma grande escassez de armas leves, bem como de artilharia e morteiros. Em 1942, essa escassez foi eliminada. As fábricas de armas de Tula e Ijevsk enviaram 4 milhões de fuzis para as tropas e dominaram a produção dos fuzis de assalto Shpagin, renomados por sua confiabilidade. Durante a guerra, a indústria soviética produziu 1.515.900 metralhadoras de todos os tipos, 12.139.900 fuzis e carabinas e 6.173.900 submetralhadoras. Para combater os tanques, foram produzidos novos modelos de fuzis antitanque por Degtярov e Smirnov. A necessidade de munição foi suprida por empresas do setor civil, onde sua produção era realizada principalmente por mulheres. Durante esse período, a produção de munição aumentou a tal ponto que o peso de uma salva de morteiro era de 548 quilos em 1941 e subiu para 1.589 quilos em dezembro de 1944. Em 1942, a indústria atendeu à demanda do exército por morteiros e a produção em série do sistema de lançamento múltiplo de foguetes Katyusha, particularmente ameaçador para o inimigo, foi dominada. A fabricação de aeronaves, especialmente na região do Volga, e a produção de tanques expandiram-se rapidamente. No final de 1941, a fábrica Kirov
evacuada de Leningrado, foi instalada no local da fábrica de tratores de Chelyabinsk, e um enorme complexo de produção de tanques, Tantograd, foi estabelecido. A fábrica de Komirter de Kharkiv também foi evacuada, foi incorporada a Ural Vangozavod em Nizhny Tagil, onde eram construídos tanques pesados e médios. Os famosos tanques T-34 também foram produzidos em Uralmash e no estaleiro Krasnoye Sormov, em Gorky. Durante a guerra, os Urais forneceram à frente de batalha mais de 70% de todos os veículos de combate. As principais indústrias e empresas da economia militar foram habilmente administradas por organizadores de produção talentosos e determinados. As mulheres constituíam uma parcela significativa dos empregados na economia. Em 1945, elas representavam até 60% do número total de operários e trabalhadores administrativos e até 70% dos trabalhadores agrícolas. Além disso, centenas de milhares de adolescentes e idosos trabalhavam em fábricas e fazendas coletivas. O patriotismo e a convicção na justiça de sua causa os ajudaram a suportar a terrível pressão. No primeiro dia da guerra, 136 mil trabalhadores da construção civil que construíam áreas fortificadas na fronteira ocidental foram capturados ou mortos. Mesmo assim, graças aos esforços conjuntos de trabalhadores da construção civil e militares, mais de 50 mil quilômetros de linhas fortificadas foram erguidos somente nos primeiros 2 anos de guerra. O volume de trabalho, mão de obra e gastos com materiais nesses projetos excedeu em muito todo o projeto de engenharia hidráulica das 2 décadas anteriores do poder soviético. As perdas na indústria e na agricultura levaram a uma redução na produção de bens e consumo. Uma parcela significativa da produção foi destinada ao fornecimento de roupas e alimentos para a frente de batalha. No início de 1942, a URSS adotou um sistema de racionamento para o fornecimento de pão, carne, gorduras e outros alimentos essenciais, bem como produtos manufaturados essenciais à população. A primeira categoria, mais alta, uma ração diária de pão de 0,8 a 1,2 quilos, foi destinada a trabalhadores e funcionários das indústrias de defesa, carvão, petróleo e química, bem como a trabalhadores da construção civil e de transportes. A segunda categoria, com uma média de 0,5 kg de pão, foi destinada a trabalhadores de outros setores da indústria e da economia nacional. Os moradores das cidades da linha de frente enfrentavam dificuldades particulares. Em Leningrado sitiada, as rações alimentares foram reduzidas 5 vezes entre setembro e novembro de 1941. Em julho, os trabalhadores de Leningrado recebiam 800 gramas de pão. A partir de 20 de novembro, 250 gramas. E os empregados, dependentes e crianças recebiam 125 gramas cada. A partir de fevereiro de 1942, a ração diária para os trabalhadores de Leningrado e para o pessoal de engenharia e técnico foi novamente aumentada para 500 gramas de pão. Nos últimos dias da defesa de Sebastopol, sua população se contentava com uma média de 200 a 300 gramas de pão por dia. A aparência das cidades e dos cidadãos nas áreas de retaguarda mudou drasticamente. Os reparos de rotina em edifícios, calçadas e estradas praticamente cessaram no início da guerra. À noite, as cidades mergulhavam na escuridão total. O número de mendigos, pedintes e adivinhos aumentou, especialmente nos bazares. O número de fiéis religiosos aumentou acentuadamente. As roupas dos moradores das cidades perderam toda a pretensão de serem elegantes, tornando-se mais monótonas e de pior qualidade. A maioria dos restaurantes, cafés e locais de entretenimento fechou, mas cinemas, teatros, parques culturais e biblioteca permaneceram abertos. A autossuficiência na produção de alimentos, particularmente no cultivo de hortaliças, tornou-se cada vez mais importante. O número de hortas pertencentes a trabalhadores e empregados aumentou 3,5 vezes durante a guerra, e a produção de batatas nelas aumentou 5 vezes. Os trabalhadores das aldeias, já bastante sofridas e frequentemente desnutridas, em condições excepcionalmente difíceis, a mobilização de homens para a frente de batalha, a perda de regiões mais produtoras de grãos, a diminuição da frota de máquinas e tratores e da população de cavalos, além da escassez de investimentos de capital, lutavam para estabelecer
a frente de batalha e as cidades com alimentos. A produção agrícola brutal no ano de 1943, marcada pela seca, foi de apenas 37% do nível de 1940. As colheitas brutas de grãos nas fazendas coletivas caíram de 76,2 milhões de toneladas em 1940 para 33,3 milhões em 1945. De 1941 a 1944, a URSS adquiriu 4,264 milhões de cubos de pães, dos quais quase 83% foram fornecidos pelo campesinato. Mesmo durante os dias mais difíceis da guerra, a frente de batalha e as cidades foram abastecidas com o mínimo necessário de alimentos. Tudo isso foi crucial para o resultado da guerra, na coroa da grande vitória. Como Sholokhov disse figurativamente, a espiga dourada de trigo é tecida para sempre pelas mãos calejadas dos camponeses. Os cientistas deram contribuição significativa para a vitória sobre o fascismo. Os físicos criaram as bases teóricas e experimentais para o projeto de novos tipos de armas, os matemáticos desenvolveram métodos para cálculos mais rápidos para artilharia, aviação e navios de guerra, os químicos descobriram novos métodos para a produção de explosivos, ligas metálicas e produtos farmacêuticos, e os biólogos descobriram recursos alimentares adicionais para o Exército Vermelho. Os cientistas contribuíram enormemente para a mobilização de recursos e o desenvolvimento das forças produtivas nas regiões orientais. Em particular, graças a explorações geológicas, iniciou-se a exploração da vasta região petrolífera e gasífera do Volga-Ural. Problemas complexos para alcançar a superioridade técnica sobre o inimigo também foram resolvidos com sucesso. Neutralização de minas eletromagnéticas, criação de novos instrumentos ópticos, uso de soldagem elétrica automática, tecnologia de exploração direcionada, etc. Os notáveis cientistas soviéticos Bardin, Berg, Blagoravov, Vavilov, Kolmogorov, Lavrechev e Patton desempenharam um papel inestimável no fornecimento ao exército das melhores armas e equipamentos militares do mundo. Em 1942, Kalashnikov fabricou sua primeira submetralhadora. Seu desenvolvimento posterior culminou na criação do famoso AK-47. Durante o período mais difícil da guerra, a URSS começou a desenvolver armas nucleares. Os Estados Unidos já as produziam desde outubro de 1939. O laboratório número 2 da Academia de Ciências da URSS foi estabelecido em Moscou. Kurchatov, um professor de 39 anos do Instituto de Física e Tecnologia de Leningrado, foi nomeado diretor científico do projeto atômico. O irmão de Kurchatov, Davydenko e Flerov, assim como os físicos teóricos Khariton, Zeldovich e Pomeranchuk e outros, deram seus primeiros passos rumo ao sucesso. Os profissionais da saúde deram uma contribuição significativa para a vitória geral. Dos que foram admitidos em instalações médicas durante a guerra, 72% retornaram ao serviço, 8% morreram e 20% foram dispensados do exército. A reviravolta radical na situação militar em favor da URSS revelou a incomparabilidade das potências espirituais do agressor e da vítima. O lado soviético combateu a ideologia fascista misantrópica de racismo e genocídio contra os povos escravizados com ideais universais como independência nacional, solidariedade e amizade entre os povos, justiça e humanismo. Ao longo da guerra, a ideologia concentrou-se no fortalecimento do patriotismo e da unidade interétnica entre os povos da URSS. Cidadãos de todas as nacionalidades foram recrutados para o Exército Vermelho, lutando na frente de batalha por sua pátria comum. Durante os momentos mais difíceis, quando o exército pré-guerra foi essencialmente destruído pelo inimigo e as terras ucranianas e bielorrussas foram ocupadas, foi necessário aproveitar melhor o potencial demográfico dos povos não eslavos na URSS. Unidades militares nacionais foram criadas em grande parte devido ao pouco conhecimento de russos dos recrutas. As repúblicas nacionais do leste acolheram empresas evacuadas, envolveram-se em sua reconstrução e contribuíram para a luta comum. O fortalecimento da comunidade fraterna dos povos foi um dos principais temas da propaganda. Os valores socialistas de classe foram substituídos pelo conceito geral de pátria. Naquele mesmo ano, iniciou-se o trabalho de substituição da Internacional por um hino patriótico que refletisse a trajetória histórica dos povos do país.
em vez da luta do proletariado internacional. Desde o ano de 1944, os eventos comemorativos oficiais e as transmissões diárias da rádio soviética começaram com o hino da União Imbatível das Repúblicas Unidas pela Grande Rússia. O hino era baseado na majestosa música de Alexandrov, com sua aspiração e chamado ao heroísmo, tão necessário para um país em guerra. As condecorações estabelecidas em homenagem a Alexander Nevsky, Suvorov, Kutuzov e Bogdan Khmelnytsky, assim como as condecorações e medalhas de Ushakov e Nakhimov, desempenharam um papel extremamente inspirador. O Exército Vermelho reintroduziu o uniforme militar tradicional russo, com dragonas e insígnias de oficial. Foram criadas as escolas militares Suvorov e Nakhimov, inspiradas nos antigos corpos de cadetes. Na frente de batalha e na retaguarda, foram organizados esforços de propaganda com base na diretriz de incluir o patriotismo soviético por meio dos exemplos do passado heróico do povo russo. Em outubro de 1944, a questão da permissão oficial para que os militares usassem a Cruz de São Jorge, concedida aos soldados durante a Primeira Guerra Mundial, foi discutida no nível mais alto. O Estado tomou medidas cada vez mais rigorosas para reconhecer o importante papel da Igreja. No final de março de 1942, o primeiro concílio de bispos da Igreja Ortodoxa Russa durante a guerra foi convocado em Ulyanovsk. Nele foram condenados os hierarcas que colaboraram com as autoridades de ocupação alemãs. A condenação de traidores da fé e da pátria inevitavelmente reduziu a escala geral da colaboração nos territórios ocupados. Essa condenação contribuiu significativamente para que a maioria dos sacerdotes comuns que ficaram sob ocupação permanecesse leal à sua pátria, auxiliando os guerrilheiros e protegendo os civis da repressão nazista. As atividades patrióticas dos sacerdotes eram punidas impiedosamente pelos ocupantes, demonstrando a mudança de atitude em relação à Igreja. Em abril de 1942, as autoridades de Moscou facilitaram a organização da celebração religiosa da Páscoa Ortodoxa pela primeira vez. Em 2 de novembro de 1942, um dos 3 hierarcas mais altos da Igreja Ortodoxa Russa, o metropolita Nikolai Yaruchevich, foi nomeado para a Comissão Estatal Extraordinária para o Estabelecimento e Investigação das Atrocidades dos Invasores Nazistas. 5 de janeiro de 1943, o metropolita Sérgio enviou um telegrama a Stalin solicitando permissão para que a Igreja abrisse uma conta bancária para o depósito de fundos destinados à defesa. Em resposta, Stalin deu seu consentimento e agradeceu à Igreja pelos seus esforços. A abertura da conta bancária significou o reconhecimento de fato da Igreja como entidade jurídica. Grandes mudanças nas relações entre o Estado e a Igreja ocorreram após o encontro de Stalin com os metropolitas Sérgio, Alexei e Nicolau. Também participaram do encontro Molotov e o chefe do departamento da NKVD, Karpov, que estava cotado para se tornar o futuro presidente do Conselho para Assuntos da Igreja Ortodoxa Russa sob o Conselho dos Ministros da URSS. A reunião ocorreu em 4 de setembro de 1943. Nela foram delineadas uma série de questões que exigiam resolução para normalizar as relações entre Igreja e Estado na URSS. Imediatamente após a reunião, a mansão anteriormente ocupada pelo embaixador alemão foi entregue ao patriarcado. Em 8 de setembro, um concílio episcopal foi convocado para eleger um patriarca, cujo trono estava vago desde a morte do patriarca Tikhon. Em 12 de setembro, o concílio, composto por 19 hierarcas, 16 dos quais foram trazidos de campos de concentração e do exílio, elegeu o metropolita Sérgio, de Moscou, como novo patriarca de Moscou e de toda a Rússia. O amor pela pátria, o ódio ao inimigo, a fé na vitória, o patriotismo e o heroísmo do povo soviético eram os temas centrais da literatura e da arte. Mesmo antes da guerra, a literatura soviética, nas palavras de Tolstói, passava do patos, do cosmopolitismo, para a pátria. A guerra intensificou grandemente essa tendência no jornalismo e em toda a cultura artística. Quase nas primeiras horas da guerra, surgiu a canção triunfal de Alexandrov, musicada com verbos de Lebedev Kumach, A Guerra Sagrada, que se tornou o hino dos anos de guerra. Em agosto de 1941, Simonov escreveu o poema Espere por Mim, que, como oração, era constantemente recitado por quase toda a população do país. Surgiram as obras de Tolstói, que tocavam as cordas mais queridas da alma e revelavam o caráter russo. O poema Vasily Churkin, de Twardowski, tornava-se verdadeiramente popular. A criação e a execução da Sinfonia de Leningrado, de Shostakovich, em Leningrado, sitiada, foram um verdadeiro heroísmo. Tudo isso, incluindo o jornalismo de Sholokhov, Ehrenburg, as letras de Shurkov
as sinfonias de Prokofiev, as canções de Makrausov e Solovyov-Sedoi, as apresentações de artistas populares de teatros na linha de frente, como Ruslanova, Utchosov e Shulzhenko, as pinturas de Gerasimov, Korin e Deineka, e muitas outras conquistas culturais notáveis nos anos de guerra. Elevaram o moral dos cidadãos soviéticos, fomentaram um sentimento de orgulho nacional e fortaleceram sua determinação em vencer. A declaração da historiadora Zhukova caracteriza perfeitamente os eventos de 1942-1943. O milagre realmente aconteceu durante a guerra, mas reside nos esforços incríveis de milhões de cidadãos, na frente da batalha e na retaguarda, que não pouparam esforços. De onde as pessoas tiram forças para tamanho heroísmo diário e constante é uma questão inexplicável, cuja resposta pode ser encontrada na esfera sociocultural da vida e em uma sociedade em guerra. Figurativamente falando, a política sociocultural é tanto a poesia sublime do espírito quanto a prosa mais comum da vida. E a guerra é uma situação extrema em que essa poesia e essa prosa da vida convergem para ajudar o simples trabalhador da guerra a permanecer uma pessoa civilizada em condições incivilizadas e desumanas. Foi esse heroísmo incrível de todo o povo que não só frustrou a Operação Barbarossa e desfez as previsões pessimistas das potências ocidentais que previam que a URSS resistiria à Alemanha nazista por não mais de 6 semanas, como também provocou uma virada radical tanto na frente soviética quanto em toda a Segunda Guerra Mundial. Foi a vitória do exército soviético em Stalingrado e na Batalha de Kursk e o trabalho abnegado dos cidadãos soviéticos na retaguarda, muitos dos quais mulheres, idosos e crianças, que marcaram o início da justa e impiedosa derrota do desumano nazismo alemão.